Ave Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. Vamos mais um vídeo aqui. Será que Pedro ele era o líder dos apóstolos? Será que Pedro ele tinha autoridade ele no Concílio de Jerusalém? Para os professores aqui do ACP, não. Vamos ver aqui. Pedro nem era o líder da igreja. Sim, Tiago. Tiago é o líder da igreja de Jerusalém. Ele que comandava que comandou o concílio em Jerusalém ali. Depois Paulo, ele vai citar o nome dos 3 mais importantes da igreja. Pedro nem aparece entre os primeiros ali. Então, Pedro, não desmerecendo todo o seu ministério, mas ele não era o alicerce e ninguém entendeu ele como o alicerce da igreja na época. Né? Isso aí tem que ficar bem claro. É que é uma construção que a igreja... Aonde você leu isso, meu querido? Aonde? Vamos em livro de Atos desmascarar essa mentira desses doutores, professor da CP. E se diz doutores. Sim, Tiago ele é o bispo de Jerusalém, a autoridade máxima ali da igreja de Jerusalém. Mas Pedro ele é a autoridade universal. Pastoreava São Tiago. Tanto que Paulo menciona os 2 maiores colunas em Gálatas. Para o protestante aí, não leu o livro de Gálatas. Olha só, por que ele menciona primeiro Tiago? Porque Tiago ele era o bispo de Jerusalém. E tanto que Paulo não cita mais o nome de Pedro como Pedro. Ele cita de Cefa. Gálatas 2, 9. Tiago, Cefa e João, que são consideradas as colunas. Olha só, por que Cefa? Cefa ele é o pastor universal, pastor de João e de Tiago. Em Atos dos Apóstolos, tá tendo uma discussão ali. Nem Paulo coloca a casa em ordem, nem o bispo local, o bispo de Jerusalém, coloca a casa em ordem. Aí convoca o conselho dos anciãos. Ó, se lê Atos 15, alguns homens descendo. Você não leu esse livro, então? Olha só. Descendo da Judéia, puseram-se a ensinar aos irmãos os que se não vos suicidar segundo o rito de Moisés, não poderia ser salvo. Aí tem uma discussão ali, uma contenda, porque queria voltar para o costume do Velho Testamento, se considerar os novos convertidos ali, judeus, certo? A briga foi por causa disso. Olha só, você pega aqui em Atos 3. Acompanhando alguns tempos dos membros do conselho da comunidade, tomaram o caminho que atravessa Finéia e Samaria. Contaram todos os irmãos a conversão dos gentios, o que causou a todos grande alegria. Voltando aqui, chegando em Jerusalém, quem era o bispo de Jerusalém? Tiago. Que era para colocar a casa em ordem? São Tiago. Certo? Receberam pela comunidade, pelos apóstolos e ancião, a quem contaram tudo o que Deus tinha feito com ele. Mas levantaram-se alguns que, antes de ter abraçado a fé da seita dos fariseus, dizia que era necessário circuncidar os pagãos, impondo-lhe a observância da lei, e unir-se aos apóstolos e o ancião para tratar dessa questão. Olha só, nem Tiago colocou a casa em ordem. Pro pastorzinho aí, Pedro não tem autoridade. Acho que ele nem entendia ainda o ministério de Pedro. Visão dos professores aí, né? Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou. Por que não o Tiago levantou? Porque o bispo era o bispo ali da Jerusalém era São Tiago. Por que São Tiago não tomou a palavra e não colocou a casa em ordem? Porque Pedro colocou a casa em ordem. Chupa essa, protestante. Levantou, ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e ele disse: irmãos, vós sabei que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e cresce. Porque não São Tiago. Ainda mais, São Tiago ainda vai falar a respeito de São Pedro. Tiago, que vai falar. Atos 15, 12. Toda a assembleia ouviu o silêncio. Depois que Pedro colocou a casa em ordem, certo? Ouviu em silêncio Paulo falar em Barnabé, certo? Agora, o 13, depois de ter terminado Tiago, tomou a palavra. Irmãos, ouvimos, disse-lhe ele. Simão narrou como Deus
começou a olhar para as nações pagãs, para tirar dela um povo que trouxesse o seu nome. Por quê? Pedro fala, desde o começo, Deus me escolheu. Aonde? Mateus 16, 18. Aonde? João 21, do 15, 17. Aonde Paulo reconhece que não é mais Pedro, é Cefa. Ô, professor, pelo amor de Deus, estão vergonhando sua cara, pô. Que graça tem, pô. Que você vai levar o quê? Destruindo a escritura, destruindo a igreja, essa mentira. Vai te agregar o quê? Vamos mais. É que é uma construção que a Igreja Católica fez, é uma coisa anacrônica, fora de tempo. Então, depois que ela constrói a ideia do papado, aí ela volta no tempo para reescrever a história, Justificar. né? E justificar essa cátedra eterna, ou essa cátedra fundada supostamente por Cristo. Porque a partir dessa doutrina, aí elas vão construindo outras doutrinas. A infalibilidade papal. Sim, tanto é que Pedro nem era o líder da igreja. Sim, Tiago, né? Tiago é o líder da igreja em Jerusalém. Ele que comandava que comandou o concílio em Jerusalém ali. Depois Paulo, ele vai citar o nome. Acabamos de ler aqui que não foi Tiago. E essa ideia de escrata, de papado, infalível, vem ali. Lucas 22, 31. Porque Cristo rogou pelo pastoreio de São Pedro. Porque, Papa, aquele que tem a chave Isaías de Bíblia. Olha só que interessante. Isaías 22, 21. Eu revestirei com a túnica. Eu cingirei com teu cinto. Ele transferirei teus poderes. Ele será um pai para os que habitam em Jerusalém e a casa de Judá. Porém, sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. E fechar ninguém abrirá. Então, quem tem a chave será reconhecido. Isaías 22, 21, 22. Será como pai. Por quê? O termo pontífice não é a invenção da igreja que faz a ponte, que liga e desliga. Ali o cursilho ali, Pedro colocou a casa em ordem, ligou aquela bagunça, colocou a casa em ordem, ligou lá na glória. Porque ele faz a ponte. Porque desde o começo Deus me escolheu. Atos 15, 7. João 21, do 15, 7. Pedro, apacenta os meus cordeiros. Falou para São Tiago, falou para os demais apóstolos, chamou Pedro. Eles têm a chave? Não. Tanto que a graça vai reconhecer ali Paulo pelas colunas. Tanto que Paulo cita não mais Pedro, mas Cefa. Certo? E não é a invenção da igreja. Vocês que odeiam a igreja, que são o inimigo da igreja, quer passar um melzinho na boca desses pessoal que não lê Bíblia, porque não conhece a tradição, etc. Tanto na Bíblia, 1 Pedro 5,3 fala que a igreja eleita não é a de Jerusalém, é aonde ali a Babilônia, está em Roma pagã. Certo? Mas vamos continuar aqui. Paulo, ele vai citar o nome dos 3 mais importantes da igreja. Pedro nem aparece entre os primeiros ali. Então, Pedro, não desmerecendo todo o seu ministério, mas ele não era o alicerce, e ninguém entendeu ele como o alicerce da igreja, na época. Né? Isso aí tem que ficar bem claro. É que é uma construção que a Igreja Católica fez, é uma coisa anacrônica, fora de tempo. Então, depois que ela constrói a ideia do papado, aí ela volta no tempo para reescrever a história, justificar, né? E justificar essa cátedra eterna, com essa cátedra. Simples. Vamos de Bíblia. Ô, Padre Luiz Toro, o senhor me ensinou muito também, misericórdia, cara. Você pega em Mateus para ver se é eterno ou não. Se fosse fundamento de homens, a profecia de homens, sim, não seria eterna, como a divisão. Mas quem está declarando aqui, ó, é Cristo. Mateus 16, 18, ó. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui que vem o termo, o pontífice, de fazer a ponte, de apacentar o power-man. Olha só, João 21, do 15 ao 17. Eu te darei a chave do reino do céu. Olha só, eu te darei a chave do reino do céu. Isaías 22, do 21 ao 23. Aquele que tem a chave irá governar.
Aquele que tem a chave será declarado como pai. E quem está dando essa chave? Por isso que nós vemos o Papa ou um padre chamando de pai. Pedro chama de pai. Porque aquele que tem a chave irá governar. Será chamado, declarado como um pai, como vimos na Escritura. E quem Cristo está dando essa chave? É um reino transitório? É um reino passageiro? É uma igrejinha fundada onde? Aqui, ó. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Atos 15, 7. Desde o começo, Deus me escolheu, etc, etc, etc. Aqui, ó. Ainda mais, João 21, 15. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão: cadê os outros? Porque só a Simão em particular. Por que não chamou os outros 11 ali? 10, né? 11 com Pedro. Judas já tinha se enforcado. Certo? Simão, Simão, filho de João, ama-me mais do que esse? Respondeu: sim, Senhor, tu sabe que te amo. Disse Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu: sim, Senhor, tu sabe que te amo. Disse Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou pela terceira. Está falando para São Tiago aqui? A profecia está a São Tiago pastorear? Não, a São Pedro. Aí que está o ódio dos protestantes. Que tem como se provar na Bíblia, na tradição, na história da igreja. Filho de João, ama-me? Pedro se esqueceu porque ele perguntou pela terceira vez: ama-me? Respondeu: sim, Senhor, tu sabe que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Atos, para finalizar essa mentira desses doutores. Atos 8:20, expulsa ali aquele excomunga, aquele Simão Mago, aquele feiticeiro. Atos 15, ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou, porque Pedro tem a chave, porque Pedro tem a revelação, porque Pedro tem a profecia, porque Cristo orou por esse ministério de São Pedro. Lucas 22, 30 e 31. E deu pastorear, apacentar ali, Pedro está apacentando aquela discussão, colocando a casa em ordem. Ele disse: irmão, vós saber que já há muito tempo Deus me escolheu. Porque Pedro não foi a carne, é o sangue de Evangelho, Mateus 16, 16. Mas meu Pai que está no céu. Olha só, Pedro confirmando. Deus me escolheu dentre vós para que da minha boca os pagãos vissem a palavra do Evangelho e cresce. Mateus confirma isso. Para finalizar. Mateus 16, 16. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe disse: sim, feliz Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Ô, teologia fundo de quintal, a teologia está destruindo. Ai, a xúria, a cantra, a baleira. A sã doutrina, Tito 9, irá combater essa teologia, essa filosofia totalmente fraudulenta, totalmente prostituída para a honra e glória do Senhor. E tanto que São Paulo, que era doutor, mestre, falava 3 idiomas, ficou submisso daquele que tem a profecia, daquele que tem a chave. Paulo vai ali em Jerusalém, 14 anos mais tarde, Gálatas 12 ali, para reconhecer a sua graça pelas colunas. Quem são as colunas? Quem é o pastor universal dessa igreja? Para os protestantes não é São Pedro. Então a revelação foi... Então eles destroem a revelação que Cristo profetizou. Ele perguntou para São Tiago ali: São Tiago, não foi a carne, eu sei que te revelei, mas meu Pai que está no céu. Eu te declaro, tu és Tiago, sobre ti eu edificarei minha igreja, está lá? São Tiago, eu te darei a chave de ligar e desligar, está lá. A São Paulo, a São Timóteo, a Evangelho de São João, não, a Pedro. Tanto que São João, ele observa e respeita São Pedro. Porque lá no sepulcro ali, o Evangelho de São João, ele corre mais depressa que São Pedro. Chega primeiro que São Pedro ali no sepulcro. Ele não entra, espera o seu líder entrar primeiro
e depois ele entra. Só você conferir aqui em João 20, do 1 até o 10. Salve Maria, sou missionário, São Roberto. Toda pura, toda gloriosa, sempre Virgem Maria. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo.